Amigos e amigas do Facebook, aqui é o Jorge Elias e sejam bem-vindos a Respostas Bíblicas de sexta-feira. Como eu prometi para vocês, eu disse que eu estaria essa noite a responder algumas respostas bíblicas. A semana praticamente já terminou e nós estamos diante de um momento especial, então eu gostaria de levar você a responder a pergunta bíblica de hoje, que é se pode uma pessoa não cristã ser salvo? Pode um não cristão ser salvo? Na realidade, esse assunto tem gerado várias contendas ou várias discussões no meio teológico, inclusive entre muitos cristãos e igrejas. Mas eu queria levar você apenas simplesmente a refletir com base naquilo que a Bíblia Sagrada fala, a palavra do Senhor ensina. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que salvação só encontramos unicamente em Jesus Cristo. Por exemplo, Atos capítulo 4, versículos 12, o texto da Bíblia diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devemos ser salvos. Então, a Bíblia é bem clara que em nenhum outro nome há salvação e a única maneira que nós podemos ser salvos é em Jesus Cristo. Inclusive, o livro de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus deixou bem claro o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus deixou bem claro que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, senão por Ele. Então, Jesus é bem claro deixando aqui de que Ele é o caminho e a única maneira pela qual os homens podem ser salvos. Bem, isso nos leva a uma pequena pergunta bíblica. E o que falar daquelas pessoas que antes de Cristo vir a essa terra não tiveram o privilégio de ouvir falar de Jesus Cristo? E o que dizer daquelas pessoas, ou milhares de pessoas, se não bilhões de pessoas que existem no nosso mundo, que nunca foi um missionário ou um pregador, até com ele abrir a Bíblia e dar um estudo bíblico sobre a salvação, sobre Jesus? Será que essas pessoas elas irão se perder e elas irão para o lago do fogo e eternamente elas queimarão? Bem, na realidade, será que a Bíblia ensina isso, sim ou não? Eu estou absolutamente certo de que não. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, versos 3 a 5, a Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte: por isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, segundo esse texto da Bíblia Sagrada, mostra que Deus tem um desejo, e esse desejo é que todos os homens venham a se salvar. Porque a Bíblia é bem clara, mostrando que se haverá alguma pessoa que vai se salvar antes de Cristo ter vindo a essa terra, ou depois de Cristo ter vindo a essa terra, a única maneira pela qual os homens serão salvos é por Deus. Só que Deus o fará de uma maneira diferente por cada um, segundo a luz do conhecimento que ele teve. Por exemplo, Jesus mostrou o seguinte nos seus dias, quando que Lucas capítulo 4, versos 24 a 26 a 27, a Bíblia registrou as seguintes palavras de Jesus, disse, prosseguiu: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias. Então, muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E por 3 anos e 6 meses, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão uma viúva em Serapeta de Sidom. Então, Israel era o povo de Deus, Serapeta de Sidom era uma nação gentia, uma nação pagã. E a Bíblia Sagrada mostra aqui de que a viúva que foi enviada não foi uma de Israel, mas foi uma viúva pagã, que nem realmente adorava o Deus de Israel, segundo o povo dessa terra não adorava o Deus de Israel. Então aqui Jesus diz no verso 27, também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão Naamã Sírio. Leprosos de Israel, lepra era doença muito grave em Israel, nenhum deles foi purificado, mas um homem que é pagão, um homem que não era povo, fazia parte do povo de Deus, foi aquele que foi purificado. Então Jesus mostra aqui claramente que ele não faz acepção de pessoa, mas ele vê a sinceridade do coração e conforme as pessoas o adoram. E eu queria mostrar para vocês de que ninguém também que vai se perder com alguma desculpa. Ou seja, dizendo que eu me perdi por isso ou por aquilo. Porque a Bíblia é bem clara de que Deus dá evidência suficiente. Deus pode não falar através da Bíblia, eu acredito que Deus fala através da Bíblia, por intermédio da Bíblia,
Mas aonde não existe uma instrumentalidade humana, Deus pode se comunicar com o ser humano de várias maneiras, como por exemplo sonhos, por intermédio de anjos. Ele fez isso ao longo da história. E ele pode se comunicar através da natureza. Por exemplo, Romanos 1, verso 20 diz assim: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então, o poder de Deus, o seu caráter é revelado pelas coisas criadas. Nós temos duas revelações especiais, dois modos como Deus se revela. Através da Bíblia podemos conhecer a Deus, o seu amor, o seu plano para a salvação da humanidade, mas também a natureza, o sol, as estrelas, o mar, o ser humano em si, fala um pouco de que existe alguém que nos criou e nos fez. Então, existe a revelação geral que mostra e dá evidência de que existe um Deus e que realmente nós temos que dar conta de algo. Então, Romanos 1, verso 20 mostra que não existe desculpa e de que realmente aqueles que irão se perder, eles irão se perder porque eles escolheram se perder. Por isso, Romanos também diz que aqueles que tiveram lei serão julgados pela lei. Aqueles que não tiveram lei não serão julgados pela lei da sua consciência. Claro que também a Bíblia fala, por exemplo, Pedro resistiu a algo incrível que realça e endossa essa verdade. Pedro, em Atos 10, 34, 35, diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele em qualquer nação que o teme e pratica o que é justo. Em qualquer nação, aquele que teme ao Senhor e pratica o que é justo, Deus o aceita. Em que sentido? De acordo ao conhecimento que ele tem. Ele não teve o privilégio de ouvir o Evangelho, ele não teve o privilégio de ouvir a verdade, mas ele tem aquele conhecimento que ele tem. E ele serve a Deus na sua ignorância. Ele teme a Deus, ele pratica o que é justo, mas simplesmente não teve o privilégio de ter o conhecimento que eu e você temos, que vivemos no mundo ocidental em que o cristianismo predomina. Por exemplo, Jesus falou sobre a ressurreição que leva para a vida e a ressurreição que leva para a morte eterna. Em João capítulo 5, versos 28, versículos 29, diz o seguinte: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito, essa palavra é muito importante, o bem para a ressurreição da vida. Então, aqueles que fizeram o bem, eles sairão para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, outra palavra importante, praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, repara aqui que as pessoas serão condenadas pelaquilo que elas fazem. Aqueles que praticaram o bem, eles serão salvos para a ressurreição da vida. Aqueles que praticaram o mal serão condenados para a ressurreição da morte. Então, nós não somos salvos por boas obras, mas as boas obras e as más obras da nossa vida testificam se nós realmente experimentamos o poder salvador de Deus. E aqui a Bíblia Sagrada apresenta claramente de que salvação será pelaquilo que nós fizemos, como resultado daquilo que nós fizemos ser bem ou mal, demonstra se nós realmente temos buscado a Deus ou não. Por exemplo, Jesus mostrou em Mateus 24, 34 a 40, de que havia um grupo de pessoas que Jesus disse: vem, bendito do reino do meu Pai, e porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste, eu estive em prisão e você cuidou de mim. E eles perguntaram simplesmente: quando, Senhor, fizemos isso? Quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando te vimos com sede, te demos de beber? Quando te vimos nu, te vestimos? Quando te vimos em prisão, fomos te ver? Jesus disse: sempre que fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então Jesus mostra aqui que o amor ao próximo também é uma das questões aqui do julgamento. E existem muitas pessoas que não são cristãs, mas elas têm praticado esses atos descritos aqui de Jesus. Porque elas não simplesmente são cristãs, não são cristãs porque elas não tiveram o privilégio de conhecer o Evangelho e aceitar Jesus, ou porque talvez eles apresentaram mal o Evangelho e eles não conseguiram compreender de maneira certa. Lembra-se uma coisa, amigo? Deus julga as pessoas pelo que praticam, baseado na evidência do conhecimento que têm. Ou seja, eu e você e as pessoas serão julgados ou seremos julgados pelo aquilo que nós fazemos, mas não só, mas pelas circunstâncias e pelo aquele conhecimento que nós temos ou a oportunidade que nós tivemos.
Por exemplo, em Lucas, no capítulo 12, verso 48, Jesus deixa claro que nós seremos julgados pelo pouco e o muito que nós temos. Ele escreveu: mas o que não soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. A Bíblia mostra aqui que aquele que tem pouca luz vai ser cobrado de acordo com essa pouca luz. E aquele que teve muita luz, muito conhecimento, será cobrado de acordo com aquele conhecimento. Essa será uma das razões pela qual nós teremos pessoas no céu que tiveram 2, 3, 4 mulheres. E vamos ver pessoas no céu que talvez fumaram ou beberam. E você pergunta, mas como essas pessoas estarão no céu? Porque eles não tinham conhecimento à luz. Mas isso não é desculpa para aquelas pessoas que sabem. Agora nós temos o conhecimento bíblico. E nós temos essas claras pessoas, elas serão, nesse caso, condenadas. Ou seja, algumas pessoas serão salvas, não pelo aquilo que elas fizeram, mas segundo o conhecimento que elas tiveram. Deus irá julgar baseado no conhecimento que essas pessoas acabaram por ter. Jesus foi bem claro em João capítulo 9, verso 41, quando ele disse: respondeu-lhe Jesus: se fosses cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Então Jesus mostra claramente aqui que se eles fossem cegos, eles não teriam pecado. Mas agora que eles, nesse caso, conhecem, mas nesse caso negam a luz, aí tem pecado. Então, quando a pessoa conhece algo, mas ela rejeita esse conhecimento, então será julgado por esse conhecimento que essa pessoa rejeitou. Então, basicamente é isso que a palavra de Deus ensina. Por isso que em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20, nos mostra que nós, como cristãos, devemos pegar a luz e levar a verdade e pregar o Evangelho para todas as nações, principalmente o Evangelho eterno de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, que devemos levar para todo mundo e pregar a palavra de Deus no Evangelho eterno. Então, respondendo essa pergunta dessa noite, pode um não cristão ser salvo? Bem, a resposta clara é: salvação é unicamente em Jesus Cristo, mas claramente, sim, Deus irá julgar segundo o conhecimento e a luz que ele tiver. Um cristão pode não cristão ser salvo, um muçulmano, budista, sim, pode ser salvo, baseado na luz e no conhecimento que ele teve. Ok, se você gostou desse vídeo, esse vídeo sobre as perguntas e respostas com base na Bíblia Sagrada, nós teremos mais um outro na próxima sexta-feira. Gostaria que você acompanhasse, ou tu pudesse convidar também os teus amigos para poder, nesse caso, ver esse vídeo, identificando eles no comentário ali, e também coloca um gosto e partilha com os teus amigos. E se você está interessado em aprofundar a tua vida de oração, ter mais contato com Deus, eu preparei um livro para ti, exemplos bíblicos de oração. Você pode pedir, é totalmente gratuito, eu irei enviar para ti ali, totalmente digital, e poderás ler e também partilhar com os teus amigos. Ok, muito obrigado por você assistir, que Deus possa te abençoar e nos encontramos no próximo vídeo na próxima sexta-feira. Tchau!